O governo está prestes a lançar um novo modelo de moeda, uma moeda digital. Não é o Pix que você está acostumado, não é o seu dinheiro que você vai transferir de uma forma digital e tal. Não. A moeda em si é digital. É como o Bitcoin que você já conhece, né? É o Drex. Você já deve ter ouvido falar no Drex. Aliás, se você clicou aqui, provavelmente você já ouviu falar em Drex antes. E o que é o Drex? Como eu falei, é um novo modelo de moeda, de dinheiro. Não é mais o papel, não é mais a moedinha lá, mas é ele digital. Você vai receber na sua conta digital e você vai pagar como você já usa, né? Eu quase não pego mais em papel moeda. É muito difícil eu ter uma nota na carteira, não tem mais. Eu só uso o Pix, eu pago com cartão, essas coisas. Então, o que vai mudar na nossa vida, assim, em termos práticos? Bom, já existe especulações de que o governo pode impedir você de comprar alguma coisa, né? Vai controlar muito mais aquilo que você quer gastar. O governo já faz isso por meio de impostos, né? Mas imagina, por exemplo, na situação que nós tivemos da pandemia, onde ah, eles queriam que você ficasse dentro de casa, saísse apenas para comprar comida. Teve o absurdo de, em alguns lugares, como por exemplo lá no estado do Rio Grande do Sul, o governador de lá, ele proibiu alguns produtos de serem comercializados. Então as pessoas iam no supermercado e aí tinham fitas lá cercando os produtos que não eram essenciais. Então eu poderia ir no mercado comprar só o que era essencial. É um grande absurdo, né? Então, com esse Drex, era só o governo deixar liberado você pagar, por exemplo, só em mercadinhos perto da sua casa. Eles colocarem um limite de distância. Ó, não posso gastar 5 quilômetros longe da minha casa. Imagina só o controle que seria. Por causa disso, é claro que já surgiram aí os comentários de que o Drex é a marca da besta. E eu quero nesse vídeo mostrar para você que não faz sentido ser, tá? Na verdade faz até sentido ser, mas tá longe de ter motivos suficientes para a gente acreditar que é. Tá? Um motivo é muito superficial ainda para você falar que é. Eu vou te dar vários motivos aqui para você ficar tranquilo em relação a isso, tá? Ou decepcionado, que eu sei que alguns querem que a marca da besta chegue logo, querem que o anticristo chegue logo, querem que Jesus volte logo. Mas vamos lá então. Por que que o Drex, essa moeda brasileira, ela não pode ser a marca da besta, tá bom? Lembrando que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você seja avisado dos próximos conteúdos que eu postar aqui. Eu falo de política e religião. As duas coisas para mim andam muito juntas. Inclusive, bom, quando se fala em anticristo, o assunto é política, né? E curte o vídeo, manda para outra pessoa, posta no grupo da igreja, levanta o debate, vai ser bem legal. Deixa um comentário aqui do que você acha. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Primeira questão é justamente o fato de o Drex ser uma moeda apenas brasileira. O Drex não é uma moeda que vai ser mundial, como pelo menos muitos acreditam que vai ser a tal da marca da besta, né? Muita gente fala assim, vai ser uma moeda, um meio de comprar, de comercializar mundial. Então as pessoas no mundo inteiro terão que usá-la. Né? O texto diz lá que as pessoas, grandes, pequenos, ricos e pobres, todos eles só poderiam comprar com a tal do sinal, a marca da besta. Né? Então, se vai ser uma moeda apenas no Brasil, por que eu vou acreditar? Por que nós vamos pensar que ela seria essa tal marca da besta? Quer dizer, ela não vai pegar alguém que está na Argentina, na Venezuela, países do lado aqui. Né? Quanto mais alguém dos Estados Unidos, quanto mais alguém na África ou na China. Né? Então, só por esse pequeno argumento, ele já seria o suficiente para você descartar a possibilidade do Drex ser a tal marca da besta. Mas, além disso, tem outros vários motivos ainda. Pensa aqui comigo. Se você está no meu time, daqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, entenda uma coisa. A marca da besta, ela só aparece lá em Apocalipse, capítulo de número 13. Inclusive, eu sempre digo que é um texto, é um ponto que ele é super valorizado, né? A tal da marca da besta. Porque é o único lugar que aparece essa questão da marca, mas é o assunto mais falado quando se trata de vinda de Cristo, os últimos dias, né? Então, é a tal da marca da besta. É um dos pontos mais mencionados, sendo que ele é extremamente pouco mencionado no livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação, que é o livro que fala dos últimos dias. Então, eu acho que é um ponto muito fraco para se abordar. Não desnecessário, mas muito fraco.
quase que irrelevante quando você pensa no todo. Pensa que nós temos o livro inteiro falando das últimas coisas e apenas um versículo fala da tal marca da besta, né? E outras coisas são faladas muito mais vezes. Mas beleza, tá aqui o texto e nós temos então, existe de fato essa tal marca que vai ser colocada e vai evitar que algumas pessoas possam negociar, comprar, vender e tal. A não ser que tenha a tal da marca. Mas está aqui, apenas no capítulo 13 aparece. E quando acontece isso? Nós vemos isso acontecer depois que aparece a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, depois que nós temos as 7 trombetas sendo tocadas, nós temos os selos sendo abertos, quer dizer, nós temos um monte de coisa, um monte de catástrofes acontecendo. Claramente isso aqui acontece durante o período da grande tribulação. Não é um sinal para a grande tribulação, não é um sinal para a vinda da tribulação, mas é algo que acontece ali dentro da tribulação, da grande tribulação. Então, se você está nesse time de que acredita de que nós não vamos passar, a igreja não vai passar pela grande tribulação, então, aqui, chegando aqui, pensando assim, já é o suficiente para a gente descartar que o Drex seja a marca da besta, porque ele está previsto para agora. A não ser que ele só venha muito mais no futuro, né? A não ser que a gente veja todas essas coisas acontecendo antes. Uma série de coisas tem que acontecer antes, vão acontecer antes, que são extremamente visíveis, irrefutáveis. Vai acontecer muita coisa antes do surgimento da tal da marca da besta. Isso acontece na tribulação. E se você acredita que a igreja não passa na tribulação, pronto. Então, já podemos descartar qualquer, não é o Drex apenas, mas qualquer coisa que apareça aqui no cenário que você tenha como possível marca da besta. Agora, se você não é do time daqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, primeiro, se você acha que a igreja tem que passar, que ela vai passar pela grande tribulação, primeiro eu vou deixar para você aqui um vídeo no card para você assistir onde eu falo sobre isso. Veja lá, tá, para ver se de alguma forma muda a sua opinião ou faço você pelo menos pensar um pouco no assunto. Mas de qualquer forma, você acreditando nisso ou não. Então vamos lá. Então a igreja fica na tribulação, nós vamos ver tudo isso, nós vamos passar pela questão da marca da besta? Tudo bem, mas antes da marca da besta, como eu falei, tem que acontecer um punhado de coisas. Nós vemos o começo da grande tribulação, é a abertura do primeiro selo, que nós vemos quando os cavaleiros, né, os cavalos com seus cavaleiros, eles são chamados, e o primeiro cavalo é o cavalo branco, que é a figura do anticristo. Então, antes da tal da marca da besta aparecer, nós temos que ter, no mínimo, a figura do anticristo no cenário. O anticristo, depois a própria besta. É a besta que vai colocar a tal da marca da besta. A marca é da besta porque a besta coloca, nem é o anticristo. Mas a besta vem muito lá na frente, depois que o anticristo já veio, já fez, já colocou em andamento o plano, certo? Então, antes nós vemos, estou falando de qualquer coisa que apareça aí, qualquer coisa, não é só o Drex, mas qualquer coisa que apareça, que você fala assim, opa, isso tem cara de marca da besta. Primeiro você pensa assim, poxa, mas tem um monte de coisa para acontecer ainda, antes da tal da marca da besta. Então, não dá para eu colocar isso ainda como já sendo, a não ser que, por exemplo, o Drex, que é o assunto aqui, ele seja anunciado, mas ele fica ali na espera, né, sendo guardado, e ele vem justamente quando acontece toda a tribulação. Aí só durante a tribulação é que o governo solta. Mas enquanto essas coisas não acontecerem antes, estou falando do surgimento do anticristo, estou falando de fome, peste, estou falando de morte, estou falando de guerra, eu estou falando de tudo que está aqui no livro. Se você ler, a partir do capítulo 6 em diante, né, que é quando eu creio, entendo, que começa a grande tribulação. Se você ler daqui até o capítulo 13, tem muita coisa que é visível, que, aliás, o mundo vai ver, o mundo vai se admirar, tá? Então, crendo você que estaremos aqui, você tem que entender que nós vamos ver tudo isso antes de nós vermos a marca da besta, tudo bem? Também um outro ponto que é muito importante, que eu acho que, assim, é um ponto que as pessoas, os crentes, né, os cristãos, eles falham muito quando vai falar do assunto da marca da besta, tá? Lembrando que, sim, nós temos que falar desse assunto, é um assunto bíblico. Eu acho que ele é super valorizado, mas ele não é desnecessário, ao contrário, é muito necessário entender tudo isso. Mas ele é, como eu disse, muito super valorizado, e aí ele é muito mal interpretado. Veja, a tal da marca da besta sempre as pessoas colocam como sendo algo financeiro, e apenas financeiro. Mas não é algo financeiro. É algo que impede que você faça negócios, mas não é algo financeiro em si, tá? Todo mundo pensa que vai ser uma moeda, que vai ser... Quando saiu lá o cartão, né, o Visa, tinha
um negócio lá com as letras que davam 666, uma bagunça. Em algarismo romano daria 666, enfim. Mas as pessoas sempre acham que vai ser um modelo de dinheiro, algo monetário, a marca da besta. E eu vou ter que, né, aceitar o modelo monetário para que eu possa comprar e vender, e essa é a marca da besta. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido ser algo assim, tá? Por quê? Porque usar dinheiro não é um problema, né? Quando a Bíblia fala mal do dinheiro, fala sobre o amor ao dinheiro, e aí não é o problema, não é o dinheiro, mas é o amor que eu sinto por ele. O problema aqui é a questão da adoração. Veja que a besta, ele vai dar essa marca para que as pessoas adorem a besta. Então, vamos ler o que está escrito. Versículo 15 do capítulo 13. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Então, veja, a ideia de colocar, a besta coloca o número naqueles que adoram ela, e aqueles que não adoram ela não têm o número, por isso eles não podem comprar e vender, eles não podem negociar, porque eles não adoram a besta. A numeração, a marca, é um sinal daqueles que adoram a besta, e aí, adorando a besta, você pode negociar. Mas veja, você não pode negociar o não por causa do número. Você pode negociar o não porque você adora ou não a besta. O número, o sinal da besta é só a marcação de quem adora ela. Você conseguiu entender esse ponto? Então vamos lá. Então, a ideia aqui é adorar ou não a besta. Os que adoram a besta são marcados. Os que não adoram a besta não são marcados. Por isso eles não vão poder negociar. E aí, falando de adoração e de sinal na testa e na mão, nós temos alguns textos, e eu vou ler só um, mas tem mais textos, que Deus fala sobre um sinal que é colocado nos seus servos, que está lá em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6, fala assim, versículo 6 em diante. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Veja, atarás na tua mão, e serão por testeira entre os seus olhos. Mão e testa, mão e testa. Do mesmo jeito que a marca da besta. Veja, então me parece um sinal claro de que existe um grupo, aquele povo que adora a Deus, que são os judeus, e são judeus porque esse aqui foi dado para os judeus, não foi dado para a gente, que eles têm um sinal na mão e na testa. Eles colocam. Você pode procurar, os judeus fazem isso ainda. Né? Eles amarram os filactérios, que é um pedaço do pergaminho, uma escritura de Deus escrita e amarrada na testa. Então, eles utilizam isso. É um sinal daqueles que adoram a Deus. E a besta vai fazer a mesma coisa. Vai dar um sinal para aqueles que adoram a besta. Entende? Então, a questão da marca da besta não é exatamente monetária, mas é uma questão de adoração. Aqueles que adoram a besta serão marcados e poderão negociar. Aqueles que não adoram a besta, eles não serão marcados, não poderão negociar e serão perseguidos e mortos. Simples assim, tá bom? Agora, você fala assim, mas Daverson, mas o anticristo ele vai querer dominar, e a gente sabe que essas moedas, essa questão monetária, né, isso é uma ideia de domínio. A questão aqui é dominação. Sim, a questão aqui é dominação. O governo quer decidir o que você faz, quer controlar a sua vida. Mas todos os governos querem exatamente isso. Isso não é uma exclusividade de Satanás, tá? Não é só o diabo que quer dominar, não. Homens maus querem dominar também. E o próprio diabo influencia homens maus. Todos os governos, veja, Romanos 13 diz que o governo é instrumento de Deus para fazer justiça. Mas, muitas vezes, aqueles que estão no poder não são amigos de Deus, não temem a Deus, não servem a Deus. E eles acabam fazendo injustiça, como nós vimos lá, por exemplo, dentro do próprio povo de Deus, entre os judeus, os reis de Judá, alguns foram bons, outros foram ruins, e os reis de Israel, por exemplo, todos foram ruins. Todos eles distanciaram o povo da presença de Deus. Então, sim, os governos tentam fazer o que é mal.
Por isso nós temos que lutar para que o governo não tenha tanta autoridade, não tenha tanto poder. Por isso que eu acredito que nós temos que ter envolvimento político, embasamento político, nós temos que tratar a coisa pública com seriedade, entender que nós temos que nos envolver, né, para impedir que homens maus sejam eleitos e assim eles acabem dominando o povo de Deus, o povo que não é de Deus, enfim, evitar que eles tenham poder para controlar e para fazer o que é mal, porque eles vão fazer. Eles vão fazer. Inclusive, o governo de esquerda, o governo de direita, igualmente os dois têm potencialidade para fazer o que é mal. O de esquerda certamente fará, o de direita provavelmente fará também. Então, é isso. Tomem cuidado, se envolvam na política, lutem contra esse tipo de tirania, mas não pensem que tudo já é o anticristo, tá? Pelo menos na questão do Drex, é muito claro que ainda não tem a ver com a marca da besta e com a vinda de Cristo. Infelizmente, eu sei que alguns vão ficar decepcionados. Eu gostaria que fosse logo, que ele viesse logo, que o arrebatamento fosse logo, né? Mas não é no meu tempo, é o tempo de Deus, e o tempo de Deus não falha, não é. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, manda para outra pessoa, e até um próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.